E o que é importante, eu diria até relevante nesse ponto, como carga não nasce em árvore, ou seja, nós não temos pé de árvore, se a gente quiser aumentar a demanda mercadológica, não só para os profissionais que estão hoje na operação, mas também para as empresas, é fundamental que a gente comece a investir de forma muito sólida na parte de identificação de mercado, depois na negociação internacional, porque só então nós teremos volume de carga suficiente para exportação. Pessoal, tudo bem por enquanto aí? Em que pé que estamos? Vocês estão muito quietinhos aí no chat. Estou ficando preocupado. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. E aí, me conta. Está claro esse primeiro momento aqui? Essa primeira estrutura de ruptura? E aí a gente começa a entender. Por que às vezes a gente fala, putz, comércio exterior talvez a gente tenha uma área que já esteja saturada, que ela tem muita vaga a ofertar. Como é que basicamente funciona esse processo? Ele se dá por meio da divisão dos profissionais que a gente tem. Como eu tenho muita gente em operação, eu tenho redução do número de vagas, tem muita gente trabalhando. Em compensação, nas áreas de inteligência e de negociação, eu tenho sobras de vaga com necessidades cada vez mais amplas, inclusive com remunerações maiores. Não só para as empresas, mas principalmente para os profissionais. Bacana então, gente? Então, legal. Se a gente entendeu, obrigado aí, Michela, como que a gente está dividido no mercado, agora a gente precisa entender um segundo ponto, e o segundo ponto, talvez de forma mais sólida, o porquê da necessidade de formação específica de profissionais, tanto para a área de identificação de mercado, como também para a área de negociação. Vamos lá então, pessoal? Todo mundo me dando um sim aí para a gente continuar? Vamos lá? Pessoal, podemos continuar? Todo mundo me dando um ok, por favor? Vamos lá? Um sim? Gideli, beleza. Quem mais? É só Gideli? Ok, legal, pessoal. Então, vamos lá. Bom, entendemos como se dá a estrutura de formação do profissional e, consequentemente, da estruturação das empresas do Brasil. E como é que funciona o cenário? Bom, para a gente falar um pouquinho de cenário global, eu queria abordar 3 pontos para vocês. O primeiro é a gente fazer uma análise do cenário para as empresas brasileiras dentro do escopo global. O segundo é entender um pouquinho quais são os desafios empresariais que são apresentados. E, por último, caminhos possíveis a ser seguidos. Tá? Bom, é impossível a gente falar de situação, de overview, sem a gente dar uma pincelada com relação a momentos políticos. E aí, obviamente, eu vou falar de um tema bastante amplo, mas só para a gente conseguir entender. O que a gente passa a ter muito claro hoje quando a gente analisa as economias dos principais parceiros globais brasileiros? O primeiro deles é que a gente passa a ter um sentimento anticomercial e um sentimento de necessidade de aumento de protecionismo. O mercado americano hoje encabeça essa estrutura e, obviamente, a gente tem uma série de países europeus que acabam embarcando com relação a esse viés também ideológico. Qual que é o contraponto nesse momento? É exatamente a posição chinesa nesse cenário. O que a gente consegue compreender de forma muito específica de ocorrência nos últimos anos em termos de mercado internacional? As grandes corporações, elas fizeram do mercado chinês o seu grande parque industrial. Então essas organizações, elas saíram de países como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, Áustria e passaram a produzir na China. Obviamente, quando esse processo acontece, o que você tem é um processo de transferência de trabalho, principalmente com relação à estrutura fabril, de produção. Nos últimos anos, o que a gente passa a perceber? Que os discursos políticos protecionistas, eles basicamente dizem o seguinte: opa, peraí, nós estamos perdendo vagas de trabalho com nível qualitativo e de remuneração mais baixos para outros mercados. Então, a partir de agora, o que nós vamos fazer nós vamos brecar essa história. Essa postura que foi, como eu disse anteriormente, encabeçada inicialmente pelo governo norte-americano, nos coloca à beira de um processo de guerra comercial.
E quais são os resultados que a gente passa a ter dentro desse processo? O primeiro deles é como a estrutura política americana se portará frente aos desafios da globalização. E o segundo, qual que é o tamanho de retaliações que as economias, no caso do exemplo, a economia americana, adotará frente a outros fornecedores. O problema todo é quando a gente entra em processo de retaliação baseado em posição política, e que gera guerra comercial, esse fronte acaba acontecendo dos dois lados. O que significa o mercado americano passa a importar menos, por exemplo, do mercado chinês. O mercado do chinês, por sua vez, passa também a importar menos do mercado americano. Daí as retaliações comerciais. E aí a pergunta importante e relevante para a gente é: e para o Brasil? Isso é bom ou isso é ruim? Bom, existem três elementos que precisam ser claramente definidos. O primeiro é que, em alguns pontos, isso apresenta um conjunto grande de desafios e, por outro, um momento grande de oportunidades. De que maneira? O primeiro deles, com relação a desafios, é que certamente nós teremos também um processo de aumento de barreiras contra exportações brasileiras. E que exportações são essas, né? Basicamente, nós estamos falando de produtos primários, principalmente com relação à exportação do agronegócio. Mas no segundo momento, a gente passa a ter uma relevância cada vez maior de negociações envolvendo o Brasil, entre outras coisas, pela necessidade que o mundo tem de consumir produtos brasileiros. Então, mesmo fazendo subsídios para economias que possuam estruturas de agronegócio menores, é muito difícil que isso seja suficiente para fornecer para todo o mercado.